ela nunca foi barata. Claro que agora tá estourando, mas Sim. ela nunca foi barata como deveria ser, cara. Cara, é que assim, vamos lá. Vamos falar especificamente de gasolina. É. A gasolina, como é que forma o preço? Metade é produção, metade é imposto. Na metade que é imposto, como que você faz para baixar imposto? Só tem um jeito, você tem que diminuir custo. Você não consegue baixar imposto se você não diminuir custo. Então é tudo isso que a gente fala. É enxugar privilégio da elite do funcionalismo público, é enxugar o número de cargos, é fazer reforma de previdência quando precisa, essas coisas. Você precisa enxugar o gasto público para que você cobre menos imposto. Na parte da produção, nós temos um agravante, né? O Brasil, e isso é uma mentira do PT, que agora o Bolsonaro tá espalhando que nós somos autossuficientes em petróleo. Nós não somos. Não somos. Porque o que acontece? A história do petróleo aqui é muito complexa, mas a evolução da exploração de petróleo e a evolução do refino do petróleo seguiram caminhos diferentes. E ambos com o monopólio da Petrobras. Então, a exploração do petróleo, ela avançou de uma maneira muito mais rápida do que o refino. Ou seja, a gente começou a fazer ali grandes refinarias de petróleo pesado, que é o petróleo mais fácil de você obter, mas que ele é um petróleo pior. Entendi. E aí a gente avançou na exploração, então a gente começou a pegar petróleo muito bom, só que a nossa refinaria não está pronta para isso. Não dá conta? Não é que não dá conta, não consegue, não é número. Merda, cara. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar esse petróleo com o exterior. Quando você troca o petróleo com o exterior, você perde, né? Não é só isso, cara. Você dá o preço em dólar. O preço é em dólar. Então, o que acontece? Até no nosso custo de produção, então vamos por duas bolinhas aqui. Tem a bolinha imposto e a bolinha produção. Na bolinha imposto, redução da máquina pública, etc. Na bolinha produção, você tem o fator dólar. Como é que você faz para baixar dólar? Você precisa ter um país que tenha confiabilidade, você tem que ter um país que tenha segurança jurídica, você tem que ter um país que tenha política econômica decente, e é tudo que nós não temos. Nós temos um presidente da república que vira e mexe, ele fala... FSTF aí tá, como é que ele fala? Esticando a corda aí, tá ok? Pronto, aí o dólar, pum. Por que investidor vai ser maluco o suficiente? Fala, pô, eu tô aqui, sei lá, nos Emirados Árabes, sou um trilhardário, vou investir no Brasil. País que, acho que tem... Ou o presidente mandou dar um golpe de Estado, porra, que país bom pra investir. Vou fazer uma fábrica lá. Tudo que eu quero é um lugar estável. Vou botar minha grana lá. Vou colocar meu dinheiro lá. Ele que tá, nesse instante... Você entra no banco, tá o gerente com a arma em cima da mesa e fala, não, coloca o dinheiro aqui. As putas lá. Esse banco é legal. E assim, o nada faz sentido no Brasil. O Não, Brasil... mas só pra terminar esse negócio do petróleo, por que esse lance do refino, por que a gente não evoluiu? Porque muito caro? Não é só isso, porque infelizmente a gente aqui tem o monopólio da Petrobras, você não pode simplesmente concorrer com a Petrobras. E por que você vai ser eficiente se você não tem concorrente? É basicamente isso. Eu tô aqui de boa, ganhando meu salário, financiando a campanha do presidente aqui, no caso do Lula, né? Que vai me manter aqui. Então, vou evoluir pra tem um outro ponto da Petrobras também. O monopólio fode alguma coisa ou não daria? Contrário. Não, melhor contrário, país. daria, melhor. Quais são as amarras? A amarra é o corporativismo de indicação política da Petrobras, né? Porque aí você perde muito poder. O Estado, o governante perde poder. E isso é um entrave político para isso. Sindicato de trabalhador da Petrobras, com medo de ser demitido, e de refinarias, etc. Enfim, é um negócio bilionário. Mas um presidente com vontade política, ele consegue fazer isso? Consegue. Claro que consegue. Não é fácil, mas ele consegue. Imagino que não seja tão fácil. É que no caso, assim, nós não tivemos nenhum presidente, desde a redemocratização até agora, que sequer tentou. Entendi. Ele nunca... Não é que não conseguiu, não todos teve que a assumiram intenção. foram contra, Até hoje, todos foram contra. Entendi. Inclusive o mito. O privatista, o liberal. Ele é contra. Várias vezes. Ele não, mas na várias campanha ele falou que ia fazer alguma coisa? Não, na Petrobras ele falou que era uma das únicas que ele era contra. Caramba. Foi uma das únicas promessas de campanha que ele manteve. Manter a Petrobras fodida. Ele falou, eu vou continuar mantendo a Petrobras essa porcaria aí, tá ok? E manteve. E na Petrobras tem outra coisa que aumenta o preço, que é a política de conteúdo local, que é até o terceiro nível, você é obrigado a contratar tudo de empresa nacional. Então, o cabo precisa ser nacional, aí a sonda precisa ser nacional, aí você é obrigado a contratar um produto menos eficiente, mais caro, só pra cumprir a lei. É ridículo, cara. É uma coisa que você fala, é inacreditável. Mas hoje eu acho que o que mais pesa na gasolina é o dólar mesmo, é a falta de confiabilidade do país. Eu tava outro dia, reunido com um grupo de empresários japoneses que tem empresa no Brasil. E aí eles estavam falando, claro que o dólar vai estar disparado. Vocês têm um presidente da república que toda semana cria uma crise diferente. O país de vocês está com inflação batendo 2 dígitos, o Congresso Nacional ficou 2 meses debatendo voto impresso.
que vocês querem? O país isso eu não país de entendo, cara. vocês está Tá quebrado. uma pandemia, um monte de merda e os caras estão discutindo voto impresso. Não, e velho. vou te falar mais, cara. Você vê, e o cara, ele trabalha tanto na mentira, o Bolsonaro. Esses dias eu tava na academia, eu tava ouvindo um personal falar pra aluna dele. Porque você vê esse preço da gasolina aí? O Bolsonaro zerou os impostos federais na gasolina e os governadores subiram ICMS. Cara, é mentira! Aí eu fui falar, o cara falou, desculpa, cara, eu tava ouvindo a tua história aí. Você sabe que é mentira isso, né? É mentira? Mas, cara, quando eu peguei a notinha da gasolina, Eu ia comentar disso. eu olhei lá e tá zero. Por favor, Renan. Não, o ponto é o seguinte: a gente tem duas formas com que o governo brasileiro aborda essa questão do aumento do preço da gasolina. Teve a Dilma, que ela destruiu a Petrobras, e a verdade é o seguinte: tem petista assistindo, o petista tá jogando, o Bolsonaro, não sei o quê. Calma, O né? PT arrebentou a Petrobras e não foi com a roubalheira do Petrolão, foi com a política de preço. A política de preço do PT, na época do governo Dilma, pra fazer populismo com o preço da gasolina, ela destruiu a Petrobras. Aí, beleza. Começaram a Ela reconstruir. não fez a lição de casa e Ela mesmo baixava assim, artificialmente o Ah, preço, tá. fazendo a Petrobras ter prejuízo. não cortando gasto nem nada. Isso, exatamente. E E foi aí- o que o Maduro fez na Venezuela. Deixou a Real pra a ele. gasolina quase, tipo, de graça. E agora o nego tá lá, mano, trabalhando de bicitaxi. Num país que tá nadando em petróleo. É. Continua aqui o... E aí, qual é a tática do Bolsonaro? Ele não vai fazer isso. O que ele fez foi exatamente isso que o Arthur falou. Como ele quer arrumar briga com os governadores, que o Bolsonaro tá desde o primeiro dia de mandato tentando dar um golpe, acho que é uma coisa pra gente abordar isso bastante hoje. Ele joga isso do ICMS e é muito esperto da parte dele jogar o ICMS, porque os estados vivem do ICMS e os estados estão quebrados. E na hora de cobrar, o Arthur teve posto de gasolina. O ICMS de posto de gasolina e o ICMS de combustível é vaquinha leiteira, que os caras chamam. Que é basicamente o dinheiro mais fácil que o governo estadual coleta. É fácil de coletar esse dinheiro de ICMS de posto de gasolina, é fácil de você medir e coletar dinheiro de combustível, e isso ajuda a financiar o governo estadual. Os governos mais eficientes estaduais, eles cobram alíquotas menores no imposto sobre o combustível. Então, em São Paulo, o imposto de combustível São Paulo é o menor de todos. é o menor né? de todos. Ah, é? Rio, que tá quebrado, É o maior alto, de todos. por isso que a gasolina é tão cara no Rio. Então o que o Bolsonaro faz? Ele joga a culpa nos governadores de forma mentirosa, porque as alíquotas não se alteraram desde que o Bolsonaro entrou, e aí ele joga a culpa porque ele sabe que ele joga a pressão das pessoas sobre os governadores, e como os estados estão quebrados, e a maior parte dos estados estão renegociando, ele quer enforcar os estados. Porque tudo que o Bolsonaro quer é gerar crise. Então, em vez dele ver o problema... A abordagem petista quando ele vê um problema com o preço do petróleo. Vou fazer um populismo e destruir a Petrobras. A abordagem do Bolsonaro. Vi isso, eu vou dar um jeito de jogar as pessoas pra tentar dar um golpe. E é sempre isso. A linha do Bolsonaro é sempre de tentar insuflar as pessoas contra os estados e os municípios. E a linha do PT é, vou fazer um populismo aqui, jogar conta pra todo mundo e fingir que tá tudo bem. E a gente pode fazer um paralelo disso com várias coisas que tanto o petismo faz quanto o bolsonarismo faz. Como construções. Um de um populismo espalhando a conta pra geral e o Brasil quebra depois. E o outro como preciso gerar um conflito. Então a tática do bolsonarismo agora é essa. É o que o Arthur viu na academia, é o que eu vi ontem pegando um Uber no Rio de Janeiro. O cara, não, mas porra, olha lá, olha a notinha do combustível, não sei o quê. Tá, meu irmão, a alíquota do ICMS era a mesma quando não tinha o Bolsonaro e o preço não era esse. Não, e outra coisa que as pessoas esquecem, desculpa. Na nota, ela sai o ICMS, mas não sai muitos impostos que estão de substituição. Por exemplo. Por exemplo, impostos federais. Ali você tá, não tem tá. ali uma Escrito, relação. é. Porque, por exemplo, quando você... Isso é uma coisa que é outra coisa que tem no Brasil, que é só no Brasil. Eu sou um distribuidor de combustível. Eu compro de quem produz e vendo para quem vende no produto final. O que acontece? Quando eu compro de você, eu já pago o teu imposto. Tá. Quando ele compra de mim, ele já paga o meu imposto. E quando o cliente vai comprar dele, o cliente paga o imposto dele. Tá. Porque isso é uma maneira de o governo dizer assim, um vai fiscalizar o outro, entendeu? Que é um absurdo. Porque você está jogando a culpa... Se você sonegar, a culpa não é minha, cara. A culpa é sua, não é minha. Então o governo meio que faz essa substituição, que eu acho um completo O absurdo. que aumenta a complexidade tributária. Exatamente. Aí fica fácil de um Bolsonaro da vida mentir, porque o cara não tem como entender de onde vem. Cara, você não sabe. Nós temos a carga tributária mais complexa do mundo. Então não tem como um presidente da república falar, isso é culpa dos governadores. Não, e o teu papel, cara? Que lei trabalhista você ajudou a desburocratizar para que o custo do Brasil diminuísse? Que política econômica você fez para que o dólar não fique tão alto? O que você fez, inclusive, você como presidente da república, para juntar os governadores e achar uma solução No meio da conjunta?